Muito bem, estamos de volta com o programa Coletiva de Imprensa para você nesta quinta-feira. Sempre o nosso horário, às 22 horas, horários alternativos, para você que quer assistir um pedaço, assistir novamente inteiro o programa, tem a oportunidade das reprises. Na sexta-feira, sempre às 1h30 da tarde, e aos domingos, às 8h30 da noite. Hoje, ao lado do psicólogo Dr. Antônio Danelon, estamos entrevistando o juiz federal aqui de Bragança Paulista, Dr. Mauro Salles Ferreira Leite. Antes de eu falar das minhas perguntas aqui, eu tenho várias aqui, você ainda não mudou a corintiano, né? Não mudei. Ainda não mudou. Agora tá dificílimo. Qualquer negociação nesse Agora sentido. não tem jeito. Embora tenha perdido ontem na Libertadores. Exatamente, não, a gente vive com isso, não tem problema. O caso do que nós vimos lá do sinalizador, é lógico, todos nós que podíamos, Sim. Presos para lá, para cá, como é que você vê isso em forma de justiça, que eu digo, de lei, né? Vamos separar algumas questões aí. Em primeiro lugar, aí eu acho que houve um certo induzimento para certas questões que eu até confesso que a gente sempre fica perplexo com certas notícias, com certas informações que a gente recebe, às vezes sem o devido lastro de fundamentação por trás. O fato ocorreu lá. A justiça competente para julgar é lá. Isso é indisputável, isso não dá para discutir. O que eu ouvi que me causou uma certa perplexidade? Um menor, que me parece, que confessou o delito, iria se entregar à justiça daqui. Não vejo como, nem em que circunstância faria isto, tá certo? O que acontece é que, na verdade, me parece que até talvez por uma estratégia de defesa, que é uma estratégia válida, enfim, a defesa existe para isso, né? Ela procura arrumar um culpado, porque se o culpado é ele, não são aqueles que estão presos. Quer me parecer que foi feito um exame de materialidade lá nas mãos das pessoas e houve resíduo de pólvora e é por isto que essas pessoas estão presas, embora ainda caiba toda a instrução criminal dentro da qual poderão provar a sua inocência. Isso não há como adiantar juízo de culpabilidade. O que eu vejo com uma certa preocupação, e aí eu vou relevar um pouco a questão do dolo, porque está se falando em dolo eventual. Dolo eventual é uma figura de difícil caracterização em direito penal, porque é o assumir o risco de produzir o resultado, não é? Claro que quem dispara um foguete no meio de uma torcida, Algo vai acontecer. se é que realmente quis fazer isso. Pode ser que o artefato tenha explodido fora do controle do operador. O operador não quis soltar naquela direção e acabou soltando porque a coisa se precipitou, ele não soube controlar, enfim. Isso me parece uma questão que milita, prejudica muito a segurança do usuário comum, que vai assistir um jogo de futebol, se divertir num estádio com a sua família, enfim, passar uma tarde agradável lá. Isso é uma coisa que preocupa nesse sentido, porque doloso muito pior, mas a gente tem que admitir a possibilidade do sujeito manipular um artefato desse de forma culposa, causar um dano que pode ser um dano irreversível, né? Que foi o que aconteceu no caso desse menino, que além de tudo contou, eu tenho que admitir isso, com um golpe de azar muito grande, que além de tudo pegou num lugar fatal e aí não teve resposta. Mas o que eu vejo de tudo isso é o seguinte, essa miríade de informações, que a gente tem que localizar é isto, o fato é lá. Crimes praticados por brasileiros no exterior. Não há hipótese aí de extraterritorialidade da lei penal. A lei penal brasileira, em determinadas circunstâncias, em determinados crimes, verificados determinados pressupostos, pode punir aqui crimes cometidos no exterior. Não é o caso. Não é o caso. Então eles terão que ser julgados lá mesmo
pela justiça de lá, que me parece que está seguindo uma instrução que é muito parecida com a que temos aqui. Está no caminho. Muito bem, ela até para a gente ter informação assim, né, e aproveitar a sua presença aqui. Vamos falar um pouco de política, mas no seguinte sentido, eu vejo que nos últimos tempos a ação política, para se resolver, eles tentam um caminho e depois vão para a Justiça Federal. Isso aumentou mesmo? Faz sentido? É para o bem isso? É uma tendência sem dúvida nenhuma. Há um sociólogo do direito chamado, muito conhecido, professor Boaventura Santos, que há muitas décadas atrás já escreveu sobre isso. A judicialização da política e a politização do judiciário. Ele tem um livro a esse respeito. E na verdade, está se concretizando com uma certa evidência isso agora. Ele previa no início, muito pouca gente deu crédito a isso, porque falaram, não, mas o judiciário é um órgão muito técnico, e de fato é. Ele é muito apegado à lei, e de fato é. Não é compatível com a política. E ele diz não. Porque, na verdade, nós estamos entrelaçando direitos, nós estamos entrelaçando responsabilidades e, muitas vezes, o administrador público, por temer uma sanção que lhe pode ser imposta, e aí pelo Poder Judiciário, e aí com carga coativa, e aí com uma definitividade que ele não pode contestar, porque é coisa julgada, ele vem à Justiça, ele se antecipa e ele traz a questão. Nós estamos vendo cada vez com mais frequência em âmbito federal, algum dissenso na Câmara dos Deputados ou no Senado. A questão mais pululante atualmente é a questão do veto aos royalties do petróleo. A parte que sai vencida no embate político recorre ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos verificado aqui, em âmbito municipal, há o dissenso sobre a aplicação de uma determinada verba federal numa determinada finalidade. A parte vencida recorre à Justiça Federal. E isso eu acho, a concretização das palavras do professor Boaventura Santos. O que se tem que entender nesse processo todo, que é um processo complexo, eu acho, é o limite de atuação do juiz aí. Há um mérito político que quem tem que decidir é o legislativo ou o executivo, enfim, cada um dentro da sua esfera de compatibilidade. Eu não gosto de ouvir, de repetir certas coisas assim, mas às vezes a atecnia, ela deixa a coisa mais clara, é o cada um no seu quadrado mesmo, né? O juiz, ele tem que avaliar, no fundo, a legalidade do ato que foi trazido a ele. Foi estabelecido um processo legislativo correto, coerente, as emendas tiveram prazo, foram analisadas. Agora, se foram rejeitadas e por que foram rejeitadas, ou por que outras foram acolhidas e por que outras não foram, isso não cabe ao juiz, porque isto é um mérito que cabe à avaliação política do administrador, que a lei deferiu a ele a autoridade e a competência para fazer isso. Presume que ele faça isso melhor do que qualquer outra pessoa. Isso vem para bem, no sentido de que nós vamos ter, a meu ver, Antônio Carlos, a judicialização da política, né? Mais certeza jurídica. Eu acho que muitas vezes a gente vê o próprio governo falar, não, nós baixamos essa lei aí, mas vamos mover uma ação no Supremo para a gente ter certeza que nós não estamos ofendendo a Constituição, que não estamos fazendo nada de errado. E aí, com essa certeza, então a gente vai em frente. Isso melhora a segurança jurídica. E se melhora a segurança jurídica, é um bem para a população. Bom, você falou aí do Supremo. Podemos falar do mensalão um pouquinho? Porque nós tivemos aí nesses últimos meses aí um frisson na própria sociedade, né, em relação ao julgamento do mensalão, a condenação de algo que era improvável, pelo menos pensava-se que isso nunca ia acontecer, e a gente já era sabido que já haviam acontecido casos, né? O mensalão foi tudo aquilo
de uma certa forma, valorizou muito aquele trabalho. O trabalho de quem, que olha, a lei é lei, crime é crime. Vocês conseguiram perceber isso também no dia de lá para cá? Foi dramático. E se me permite, Antônio Carlos e Dr. Mauro, o Supremo Tribunal Federal pode ter que decidir se o Lula será investigado pelo mensalão? Vamos por partes. Vamos por partes. Realmente o Supremo, o julgamento do mensalão, ação penal 470, é realmente uma quebra de paradigmas, de fato. Por que é uma quebra de paradigmas? Eu digo, primeiro, pelo momento histórico em que ela acontece. Ela acontece numa sociedade virtualizada que acompanha, se quiser, se tiver interesse, ela acompanha o que estiver acontecendo em tempo real. O ministro está lá votando e o país inteiro está parado, congelado, fixo na telinha de um computador, de uma TV, porque isso é disponível. Isso, eu sou de uma geração já que isso há 10, 15 anos atrás era impensável, não é? Hoje você percebe que isso é imediato, é um imediatismo, quer dizer, a opinião já é formada naquele próprio momento, acompanhando ou não o voto que está sendo proferido. Eu acho que isso já foi um diferencial muito grande. Quer dizer, o Supremo, quando vota, já sabe que o país está assistindo. E ele tá, os próprios ministros já sabem disso. O que eu acho que foi paradigmático na questão do mensalão foi o fato do seguinte, foi a afirmação inconteste da supremacia do Estado de Direito. Todos, ministros, presidentes, os ministros do STF, os juízes, os membros da Procuradoria da República, do Ministério Público, da Advocacia, todos, tanto quanto qualquer pessoa da sociedade, estamos sujeitos ao Estado de Direito, a prevalência incontrastável da lei. A lei que nos subjuga a todos, a mim, a qualquer pessoa, até o ministro que dá a última palavra a respeito de uma determinada causa. De forma que isto foi o recado que nos foi dado. A transgressão da lei, independentemente de onde a pessoa se encontre, tem consequências. E as consequências estão presentes, as consequências se mostraram. É o que eu dizia e já disse aqui uma vez, democracia não é fácil. E isso é trilhado através da democracia. O julgamento foi um julgamento tenso, o julgamento foi um julgamento que teve muitos debates enfurecidos, muitas vezes. Não é? Foi um julgamento técnico, um julgamento difícil. Aliás, pela primeira vez eu vi pessoas leigas falando, nossa, mas o que é prescrição? Por que acontece se prescrever? Né? E o que é litisdenunciação, por exemplo? Como é que, o que é a operação financeira, assim, assado? Quer dizer, isso envolveu é uma coisa impressionante, porque isso é um drama, foi um drama. É um drama processual. O professor Francesco Carnelutti, que é um doutrinador processualista italiano antigo, mais um dos catedráticos, fundadores da ciência processual moderna, muitos anos atrás, ele fez uma série uma telenovela, vamos dizer assim, para a RAI, ele era italiano. A RAI o convidou para fazer uma série de novela, para um programa no rádio, em que ele explicava para a população o que era um processo, como é que se faz um processo. E ele, depois dessa série, que deu foi um estouro, foi realmente assim, uma grande audiência para a Rádio Audiodiffusione de Itália, ele diz o seguinte, ele escreveu um livro, Como se faz um processo. E ele abre o livro de uma forma muito interessante, eu tenho em casa, é um clássico da literatura jurídica, ele diz o seguinte, o processo é um drama. Ele realmente envolve as pessoas de uma forma que aquilo retrata uma grande porção da vida pessoal. O que será que vai acontecer? Os mais liberais,
os mais rigorosos, o embate do direito, o embate jurídico é, no fundo, um embate social. A sociedade vive essa efervescência e isto se reflete nos tribunais. E por isso a razão dos holofotes. Isso foi emblemático. E o Supremo foi muito firme, o Supremo foi muito capaz, foi muito corajoso e afirmou, ao que penso, a vontade abstrata da lei no caso concreto. A questão do Lula é uma questão de competência. O que me parece que já foi feito, porque o Lula, veja bem, é ex-presidente da República. Embora supostamente o fato questionado tenha ocorrido durante a presidência da República, o que acontece em termos de competência é o seguinte: deixou o cargo, a competência com prerrogativa de função, porque ele teria, né, como presidente da República, deixou o cargo, ele perde essa prerrogativa de função e volta para o primeiro grau. O que fez o Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral da República, foi que ele remeteu as peças essenciais lá do processo para o Procurador da República de primeira instância, para que ele estude o caso e verifique se ele acha que é o caso de movimentar uma ação penal, enfim, para apurar algum fato. O Supremo, com relação a esse caso, perdeu competência pela cessação do mandato do presidente da República. Muito bem. Doutor Mauro, eu queria falar um pouquinho sobre o servidor público federal. Gostaria de perguntar ao senhor como a Justiça Federal está em relação ao servidor público federal, em relação às greves, em relação aos reajustes salariais. Olha, eu tenho a dizer a vocês, eu acho isso muito importante dizer. O funcionalismo da Justiça Federal é um funcionalismo absolutamente diferenciado, é um funcionalismo absolutamente comprometido, é um funcionalismo absolutamente abnegado com a causa a que eles se destinam. Eles realmente são uma parte fundamental da aplicação da justiça. O que acontece com o funcionalismo público federal atualmente é o seguinte: eles estão atualmente numa situação em que eles aprovaram o plano de cargos e salários e eles estão, dentro dessa aprovação do plano de cargos e salários, eles vêm recebendo diferenças e progressão na carreira, o que é uma coisa desejável, inclusive em outras áreas. É mais ou menos uma gestão parecida com o que ocorreria numa empresa privada. Quer dizer, o sujeito tem uma carreira realmente. Ele não fica sempre no mesmo posto, na mesma função, na mesma coisa. Ele tem um plano e esse plano é um plano de ascensão. Ele tem que fazer cursos, ele tem que se capacitar, ele é obrigado a dar resposta a determinadas situações, mas ele, junto com isso, em contrapartida, ele progride. Nós não temos tido atualmente, tivemos aqui e acolá, questões relativas à greve, e acho até por conta disso. A situação objetiva melhorou bastante, no âmbito do Judiciário Federal. No âmbito das outras instituições do governo federal, a situação, por certo, não será a mesma. Mas no âmbito do Judiciário Federal, a situação hoje, eu diria, que é uma situação muito boa dentro do funcionalismo em geral. Claro, há pleitos, claro, há defasagens, claro, há contas a serem fechadas. Todo mundo sabe, né? E a gente reconhece que são pleitos justos, são pleitos que precisam ser implementados, mas que se tem que equacionar a questão do orçamento, a questão da disponibilidade, a questão enfim, de ter que atender uma série de outras coisas. Com relação à questão da greve, a questão da greve atualmente ela é tratada por um precedente do STF, porque o que acontece é o seguinte: o direito de greve é assegurado constitucionalmente, nos limites da lei. A lei existe para o serviço privado, mas para o serviço público o governo não fez. Quer dizer, ele obriga o particular a aguentar a greve aí, mas ele mesmo não regulamenta. Então o que o Supremo fez? Falou, ótimo, então regulamento eu. E regulamentou. E estabeleceu que, no caso da justiça, por exemplo, é serviço essencial, precisa ser mantida uma estrutura mínima, precisa ser notificada a greve
à chefia da instituição, para que a chefia da instituição tome as atitudes necessárias para preparar, porque na verdade se sabe que o impacto é sobre a população. Ou seja, se eu cancelar uma audiência hoje, o prejudicado não serei eu. O prejudicado será a população, que não vai ter uma audiência que deveria fazer. E, na verdade, isso é comunicado, os preparativos são feitos e a greve é implementada. Nós temos um histórico de greves que duraram pouco tempo. Nos últimos anos, olha, de 2008 para cá, houve greves, houve movimentos reivindicatórios, mas eles duraram pouco tempo. E, se não me engano, o último já foi feito seguindo essa orientação do STF, de manter servidores em número mínimo, manter atendimento de emergência, perecimento de direito. O advogado chega e fala, não, mas olha, é um concurso público, vai fechar a inscrição hoje e não estão aceitando a inscrição do rapaz, precisa despachar. Esse caso, ele é levado. Muito bem. Vamos falar da rodovia Fernão Dias, aqui de Bragança Paulista. Já que nós falamos de impacto da sociedade, qual é o impacto dela hoje para Bragança? Que problemas ela ocasiona? Puxa. E o que você passa lá no seu gabinete todos os dias? A rodovia Fernão Dias é hoje uma artéria importante para o desenvolvimento da região. Ela é uma rodovia no nome, ela é uma avenida, na verdade, né? São Paulo está aí, nós vivemos praticamente em São Paulo. Mas eu digo que ela é uma artéria econômica pulsante. Nós temos muitas questões envolvendo a rodovia Fernão Dias, temos questões envolvendo eletrificação, precisa passar por cima da rodovia, tem questão jurisdicionalizada para saber se pode passar, como pode, se tem que pagar taxa, se tem que pagar tarifa, como é que tem que ser. Isso veja, são questões envolvendo duas concessões públicas, a concessão da rodovia e a concessão da energia elétrica. E a questão da energia elétrica para o país hoje é fundamental. O parque elétrico está depreciado, o parque elétrico precisa de investimento. Há uma limitação grande com relação a essa situação de investimentos da rodovia e, de qualquer forma, uma situação que causa bastante litigiosidade. Nós temos questões também envolvendo o problema de contrabando, que escoa pela rodovia Fernão Dias, das questões penais, todas relevantes, que acabam sendo abordadas pelo trabalho que a Polícia Rodoviária Federal vem fazendo, que é um trabalho muito bom, muito sério. Tivemos algumas questões relativas a tráfico de drogas internacional, escoado pela rodovia Fernão Dias para atingir a região metropolitana de São Paulo. Foi obstado aqui. Nós temos observado uma certa contingência de delitos de moeda falsa, principalmente na região de Atibaia, que está sob a jurisdição federal de Bragança, porque faz parte da nossa subseção. Talvez isso se explique geograficamente, porque Atibaia é uma cidade que tem muitas saídas para várias rodovias, então ela permite uma fuga fácil, mas a polícia tem feito um ótimo trabalho, uma repressão muito eficiente, isso já desde o tempo do Fernão Dias, o prefeito atual, na época era delegado, e isso tem feito realmente, a gente tem percebido um aumento na repressão a essa criminalidade, de forma que a Fernão Dias é uma parte indissociável aqui da região e que tem um interesse federal muito grande aqui, movimenta muito a nossa região. Eu queria, doutor Mauro, fazer uma pergunta para o senhor. Qual é a principal qualidade que se deseja de um juiz? Puxa. A principal... Olha, tem uma coisa que eu posso falar em família aqui? Lógico. Eu estou em família, então juiz é serenidade, equilíbrio, ponderação. Juiz é isso, juiz é bom senso. Calma, tranquilidade. Vamos acalmar, vamos procurar baixar o calor. Vamos pacificar. Vamos pacificar. Juiz é bom senso. Se souber um pouquinho de direito, ajuda. Só um pouquinho. Mas, em breves palavras, é isso daí. Pronto. Eu queria justamente, as pessoas leigas,
Quando eu procuro um juiz federal e um juiz estadual, o que diferencia, já que a carta, me ajude, já que a lei é única? Quando é que eu procuro um e quando que eu procuro outro? O diferencial é a pessoa envolvida. Se houver interesse da União, de suas autarquias, a causa é federal. Por exemplo, um empréstimo bancário tomado em face da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Há um problema, o mutuário quer questionar alguma cláusula que ele entende que é indevida, que ele entende que é abusiva. Esta causa vai para o juiz estadual e ele julgará essa causa de acordo com os preceitos do Código Civil, do Código do Consumidor, porque há aí uma pessoa particular de um lado e uma pessoa particular do outro. O vizinho dele tem um contrato exatamente igual, porque todos esses contratos bancários são idênticos. Tem um contrato exatamente igual, tem um problema com a mesma cláusula contratual, só que o banco é a Caixa Econômica Federal. A Caixa é uma empresa pública federal. Eu sei que é difícil para a população entender isso, mas na verdade, por ser uma empresa pública federal, a mesma causa, que às vezes tem o mesmo fundamento, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, ela será da Justiça Federal. A Justiça Federal julgará a causa da mesma forma, aplicando o mesmo Código do Consumidor e o mesmo Código Civil, só que outro juiz. Isso é importante a sua pergunta, porque o juiz federal, a Justiça Federal é uma justiça comum. Ela não é, como muitas vezes a gente ouve dizer, a justiça especializada. Não é especializada. Ela é uma justiça comum. Ela julga todas as causas, todas as matérias, com o diferencial da pessoa pública envolvida. Que é o bom norte, vai nortear. O programa é sensacional, mas você tem terminado. Devia vir todo mês, doutor Mauro, não esperar alguns anos. Mas é sempre bom, é sempre um prazer. Já respondeu várias vezes as perguntas que eu faço sobre a infância. O livro do momento hoje? O livro do momento hoje é Cidade Antiga, Fustel de Coulanges. Muito bem. Filme, está dando tempo para ver? Filme, assisti um fantástico. Está dando tempo. A menininha está colaborando. Argo. Realmente muito bom. Realmente, você que está em casa, ganhou o Oscar de melhor filme agora recente, é sensacional também. Quer fazer alguma rápida desse âmbito aqui ou você voltou alguma coisa? Realmente eu apenas queria dizer, Antônio Carlos e doutor Mauro, que é um privilégio tê-lo aqui nesse nosso programa, pela qualidade, pela simplicidade que o senhor é e pela excelência de pessoa que é. O seu título, o seu mérito é trabalhar, os advogados quando chegam, excelência, mas eu me refiro à excelência de pessoa e isso me permite, não é uma pergunta, é uma assertiva que eu faço. Então nós nos consideramos uns privilegiados por tê-los aqui nesse momento. Realmente, quem está em casa pode perceber que o programa é sensacional, a gente sai rejuvenescido, com ideias, com pensamentos, conhecendo um pouco mais o trabalho da Justiça Federal, porque ela não é distante do povo, ela não é distante do cidadão comum. Exatamente. Ela é próxima, faz parte do nosso dia a dia e o Dr. Mauro veio para nos ajudar nisso, colaborar e fazer o nosso papel, que é a nossa obrigação. Dr. Carlos, Dr. Neron, muito obrigado. São palavras certamente merecidas. O privilegiado sou eu. Sou eu por poder estar numa cidade que me acolheu tão bem, tão bonita. Eu não sou daqui, eu sou originário de outro local, mas acolheu muito bem a minha família. E o que eu faço é ordenado por um norte que é muito simples e que todas as pessoas investidas de altos cargos têm ou deveriam ter. Poder é servir. É para isso que a gente veio, é por isso que a gente está aqui. Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade, é uma oportunidade importante para a Justiça Federal, dizer um pouco, contar um pouco da sua história, contar um pouco das suas atribuições e abrir para a população, para que a população vá nos conhecer, vá utilizar dos nossos serviços, porque nós estamos lá para servi-los. Muito obrigado. Obrigado, sempre. Vamos marcar mais vezes. Vamos demorar mais tempo. Uma frase muito feliz que o Dr. Mauro disse há pouco para todos nós: poder é servir. É isso. Sensacional. Obrigado, Bruno. Muito obrigado, Antônio Carlos. Mais um pregão. Obrigado. Obrigado, doutor Mauro. Obrigado, sobretudo, você de casa,
pelo carinho, pela audiência nesse programa sensacional, espetacular. Obrigado, espero que você tenha gostado, tanto quanto nós aqui que fizemos ao lado do Dr. Mauro Salles Ferreira Leite, juiz federal aqui de Bragança Paulista. Semana que vem nós estaremos de volta com mais um programa a partir das 10 da noite. A todos vocês, nosso muito obrigado, um ótimo final de semana e até semana que vem.